Olá, boa tarde, meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, né, para a gente iniciar aí o conteúdo do nosso segundo trimestre. Sei que muitos de vocês devem estar ansiosos para saber as notas da primeira AE de Geografia, né? Mas a gente ainda não concluiu essas correções. Muito em breve, né, o mais rápido possível, a gente vai passar essas informações para vocês. Vai fazer o retap dessa prova. E aqueles que já vinham, né, se desenvolvendo bem nas avaliações parciais, né, eles com certeza, a grande maioria teve sucesso na avaliação, né, e alguns apresentaram uma maior dificuldade em decorrência, né, dessas provas presenciais, desse novo modelo que já estava um tempinho, né, que a gente não praticava, mas a gente está só iniciando o segundo trimestre. Se você não foi tão bem no início, tem aí agora a oportunidade, né, de se dedicar mais, de vir para as aulas presenciais e se dedicar, assistir essas videoaulas que ficam disponíveis aí durante todo o trimestre para quem quiser assistir, né? Então vamos nos dedicar para a gente ter sucesso, ter êxito escolar, tá? Então, na nossa aula de hoje, iniciando o segundo trimestre, nosso objeto do conhecimento se refere ao território russo, né? A gente vai trabalhar aí a localização e os aspectos naturais e também os aspectos socioeconômicos da Rússia, né? Eu sou a professora Tenente Gisele e tenho aí ainda o auxílio do aspirante Martinho, né? Que ele está no presencial aqui, tem feito algumas gravações e tem me auxiliado muito, né, nessa empreitada aí do 9º ano. Então, a gente vai iniciar agora e vamos saber qual é o assunto da aula de hoje, tá? Então, a gente inicia falando sobre a SEI, tá? A SEI e os aspectos gerais. Então, a SEI é a Comunidade dos Estados Independentes, né? Ela reúne o que, pessoal? Diversos países que formaram lá a ex-União Soviética. Então, a gente falou tanto isso, né? Da ex-União Soviética, dos países que tinham ali como lema, né, o socialismo, que estavam nessa empreitada do socialismo. Então, com o fim da União Soviética, né, a gente vai ter a formação dessa comunidade dos estados independentes. A gente vai entender um pouco como que funciona isso. Então, a fragmentação da União Soviética originou essa SEI que a gente vai falar agora. E aí, a abertura desse assunto, né, traz essa imagem. Inclusive, pessoal, o assunto da aula de hoje, ele corresponde à página 82 do nosso livro didático até a página 88, tá? Para vocês acompanharem. Então, essa imagem que vem representar aqui, ela traz uma figura, um brinquedo muito importante, né, que a gente tem na Rússia, que são as bonecas, né, a matrioska. São cerca de 6 a 7 bonecas, né, uma dentro da outra, e apenas a última bonequinha ali, que ela vai ser toda maciça, né, as outras são ocas, porque vai ficar uma dentro da outra. Então, isso traz muito sobre a cultura de um país, né, os brinquedos utilizados. Então, uma característica muito importante da Rússia, né, um símbolo muito importante que remete a essa região são essas bonequinhas aí, que até está representando aqui no nosso slide. E aí a gente trouxe uma charge aqui muito importante também, né, que diz sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Vocês conseguem observar? Então, nós temos aqui a boneca maior, né, que ela representa aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, é a boneca maior. Então, ela contemplava vários territórios, né, e aí você vê que com a fragmentação, né, o fim dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essa bonequinha aqui está com um semblante bem triste, né, porque cada território se torna independente, né, e toma o seu rumo, toma seu destino. E aí é bem interessante a gente observar que cada um segue um caminho diferente, né? A Rússia, uma bonequinha também um pouco maior, né? E aí a gente vai entender isso também, porque a Rússia ela tem maior destaque, né, entre esses países que compõem a SEI,
né? É o maior território, é a maior economia, a região mais desenvolvida, você vê um semblante mais feliz. Os outros países, Lituânia, Estônia e Letônia, eles seguiram caminhos independentes, então eles não quiseram fazer parte dessa SEI, dessa comunidade dos estados independentes, então elas seguem outro destino, né? E aí nós vamos ter a Ucrânia e a Bielorrússia, ou Belarus, né? Essas duas regiões seguindo também caminhos diferenciados. Então, esses aqui sim, integrantes da comunidade dos estados independentes. Só para a gente começar, né, a entender como que foi essa transformação da União Soviética até a formação da SEI, tá? Então, vamos avançar um pouquinho. Como que tudo aconteceu, pessoal? Vamos prestar atenção aí. Após a dissolução da União Soviética, em dezembro de 1991, a maioria dos novos países independentes, né, que durante quase todo o século XX viveram com moeda, governo central e forças armadas unificadas, tá? Percebeu que ainda tinha profundas ligações econômicas e militares e que seria necessário fazer acordos ou tratados para resolver uma série de questões fundamentais. Então, olha só o que acontece. Com o fim ali da União Soviética, né, todos aqueles países que viveram por décadas, né, sobre a orientação do socialismo, né, tendo uma moeda, tendo um governo, tendo as forças armadas unificadas, uma vez que eles se sentem países independentes, né, eles ainda estão muito fragilizados. Né? É muito difícil retomar, fazer essa transição para a economia de mercado, né, para o capitalismo, sozinhos, de forma independente. Então, eles veem a necessidade de formar uma união, tá? Para tentar se fortalecer. Então, sob a liderança dos presidentes da Rússia, Ucrânia e de Belarus, nasceu a Comunidade dos Estados Independentes. Então, com o fim da União Soviética, esses ex-países integrantes dessa União Soviética, eles fazem essa união, tá? Sob a liderança da Rússia, Ucrânia e Belarus, eles formam a SEI. As três nações bálticas, tá, que estão ali próximas ao mar Báltico, que é a Estônia, Letônia e Lituânia, elas buscam se integrar à Europa, tá? Inclusive, essas regiões fazem parte aí da União Europeia, né? Do bloco formado pela União Europeia. Então, elas não se associaram, elas buscaram outro caminho e se aproximaram mais da Europa, ok? A intenção original da SEI era o quê? Criar uma federação no lugar do antigo regime autoritário soviético. Então, a ideia inicial era criar uma federação, né? Facilitar ali as trocas comerciais, se fortalecer de alguma forma. A realidade foi o afastamento das nações bálticas, que a gente acabou de falar, eles não quiseram participar, né? Letônia, Lituânia e Estônia, e os desentendimentos entre Rússia e Ucrânia. Então, são dois países aí que apresentam alguns desentendimentos que a gente vai falar daqui a pouco, né? E que eles acabaram causando alguns conflitos, né? Inclusive com a saída da Ucrânia da SEI. A gente vai entender o porquê. A Geórgia foi membro da SEI, só que ela deixou o bloco, depois ela retornou em 2008 e se desligou definitivamente. Então, dos países integrantes da SEI, a Geórgia já não faz mais parte, desde após 2008 ela se desligou, tá? O Azerbaijão, em 92, ele se tornou apenas um observador. Tá? Ele não faz parte, não é um integrante, mas ele apenas é um observador da SEI. Ucrânia e Turcomenistão se afastaram em 2010, tornando-se também observadores. Então, nós temos 3 países aí observadores da SEI. Em 2014, a Ucrânia ela deixou a SEI,
após a anexação da Península da Crimeia pela Rússia, tá, pessoal? Então, isso é um fato histórico aí que ocorre. Então, a Península da Crimeia, ela foi doada, né, passada para a Ucrânia, né? Eu vou mostrar essa localização para vocês daqui a pouco. Então, a Ucrânia, ela detinha esse território. Então, a Rússia anexa novamente esse território, né, da Península da Crimeia, a partir de um referendo, de uma votação popular, onde a maioria da população que vive na Península da Crimeia é uma população russa. Então, 95%, cerca de 95% dessa população votou, né, pela anexação desse território pela Rússia. Então, a Rússia colocou ali equipes militares nesse território e ela tomou, né, essa região. Então, isso provocou uma revolta muito grande à Ucrânia e em 2014 ela deixou a CEI, ela não faz mais parte desse grupo. Então, nos países que compõem o bloco, circulam de 2 ou até 3 moedas diferentes, tá? Então, os países que compõem a CEI, a gente vai ter de 2 a 3 moedas diferentes, pois muitos criaram suas moedas nacionais. Em quase todos circula o rublo russo e, eventualmente, o euro, tá? Aí eu trouxe essa informação aqui para vocês, dos valores. Eu peguei essas informações ontem, né? Aqui está o site da onde foi disponibilizada essas informações, para a gente ter uma noção da valorização dessa moeda, né? Então, o rublo russo, ele é igual a 0,072 centavos, né, correspondendo ao real brasileiro. Então, um rublo, né, 13 rublos corresponde a R$ 1 brasileiro, mais ou menos isso, tá? Aí coloquei também que o dólar americano tá valendo cerca de R$ 5,27, tá? E o euro tá valendo cerca de R$ 6,45, só pra gente perceber que o rublo russo, né, relacionado à nossa moeda brasileira, ele é bem desvalorizado, né, cerca de 0,07 centavos, então é um valor bem inferior, né, se a gente fizer essa comparação. Então, a moeda, ela vai ser símbolo, né, de negociações, de circulação, de troca de mercadorias, né? E aí, quando a gente tem uma moeda única, o país ele deixa de opinar, de decidir, né, a respeito daquela moeda, se ele pode liberar, né, emitir mais moeda, porque ele está em um grupo, quando ele faz parte ali de uma única moeda, né? Então ele vai ter que acatar o que for decidido pelo grupo. Então, muitos optam por ter a sua moeda nacional, tá? Porque aí o governo tem como dizer, né, qual o melhor momento de usar, de emitir mais notas, né, de controlar mais a sua economia. Então, tem toda essa questão aí. Alguns países criaram suas próprias forças armadas, tá? Que, embora frágeis, geraram conflitos com a Rússia, que desejava recuperar armas nucleares, instalações militares, navios, submarinos e mísseis construídos pelo exército soviético, pelo fato de se considerar a única herdeira da antiga superpotência. Então, com a criação da CEI aí, e a independência desses países, muitas regiões ali criaram sua própria força armada, né? Só que a ideia principal da Rússia era recolher, né, apreender ali armas nucleares, instalações militares, navios, né? Tudo que eles tinham disponível. Então, isso gerou algum conflito, né, entre as regiões também. Então, vamos avançar um pouquinho. Então, nós temos aqui um mapinha, né, de 1991 a 2014. Então, esse mapa, ele traz para nós as informações desse grupo, né, da CEI. Então, nós temos aqui, em rosa, temos os países membros que fazem parte desse grupo, da Comunidade dos Estados Independentes, né? Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tadjikistão, Belarus,
tá? A Armênia, então a Moldávia, todas essas regiões aí fazem parte da CEI. Então nós temos os países observadores, né? Temos o Turcomenistão e o Azerbaijão, então regiões observadoras aí. E os ex-membros da CEI, que saíram em 2009, né? Temos a Geórgia, e depois o conflito aí que a gente teve, né? Da Ucrânia por causa dessa pequena região aqui, que é a Península da Crimeia, tá? Então, essa região que fazia parte aqui do território da Ucrânia, ela foi, de certa forma, né? Pela força aí, retomada pela Rússia. Então, ela está totalmente anexada à Ucrânia, mas ela foi retomada e isso causou um certo conflito. A gente vai falar disso posteriormente também. A CEI, né, o que ela tem buscado? Ela quer se estruturar como uma associação econômica e, em parte, política. Ela quer seguir ali os caminhos da União Europeia, né, se formar, se fortalecer, que esses países se auxiliem economicamente. Ok? Aqui nós temos a bandeira utilizada da CEI, né? E ela traz esse emblema aqui, essa cor branca representando a paz, né? E esse símbolo aqui, como se fosse o sol trazendo luz, né? E iluminando esses países, essas regiões. Então, esse é o ideal, né, que busca a CEI. Em 1999 até o ano de 2000, a grave crise que assolou a economia russa, né? Então, durante esse período, eles tiveram uma grave crise, tá? Após o fim da União Soviética, então eles enfrentaram um momento de dificuldade. Então, eles tiveram uma inflação elevada, fechamento de indústrias, crescimento nulo ou mesmo retração da produção. Isso deu início a um processo de esfacelamento da CEI. Então, eles enfrentaram muitas dificuldades, tá? Com o fim da União Soviética, esses países, cada um se tornando independentes. Então, a Rússia entrou em crise, teve bastante dificuldade, vários equipamentos, né, de exploração mineral, já que a Rússia é tão rica em exploração mineral, eles sumiram, né? Então, várias pessoas se tornaram os milionários porque muitas coisas foram extraviadas, né, de certa forma, e não se teve controle de nada, e aí então muita coisa ficou perdida e entrou em uma grave crise econômica, tá? A economia da Rússia, né, e de países detentores de grandes reservas de petróleo e gás natural, como Turcomenistão, Azerbaijão e Uzbequistão, apresentaram recuperação. Então, a economia da Rússia ela se reergueu graças às grandes reservas de petróleo e gás natural, né, que eles têm disponível nessa região. Minérios de ferro, né? Então eles têm grandes reservas e eles têm apresentado uma recuperação em decorrência desses fatores, tá? Então isso tem auxiliado bastante esses países, mas a gente tem que pensar também que essas reservas elas não têm duração, né, infinita, e são recursos que eles não são renováveis. Então, eles têm esse amplo território, essa grande disponibilidade desses bens, né? Mas que não são eternos, né? Que a gente tem a exploração intensa, e em algum momento isso vai trazer alguns prejuízos. Então, nós trouxemos aqui agora para vocês a tabela da CEI com dados estatísticos de 2016, tá? É importante a gente perceber que vai se incluir aí as regiões que hoje são apenas observadores, tá? Que já estão, que não fazem mais parte da CEI, ok? Então, o que a gente pode perceber aqui? Vamos observar aqui o Cazaquistão, por exemplo, a renda per capita deles circula em 7.510 dólares, né, a renda per capita, e temos também a Rússia, né, com 8.748. Então, isso valores muito aproximados do Brasil, tá? O Brasil também circula aí com 8.650, mais ou menos, a renda per capita em dólares. Varia,
mais ou menos nesses valores, tá? Outro fator interessante que a gente pode observar, né, é em relação ao território. A Rússia, ela detém a maior extensão territorial, tá? Isso incluindo a parte europeia e a parte asiática, né? Depois temos aí o Cazaquistão como maior território. Se a gente fizer uma comparação aqui, somar todos os territórios, tá? A Rússia ainda vai ter a maior área territorial, tá? Então, é a maior região da CEI. A população em milhões de habitantes, nós temos aqui também a Rússia se destacando, né, com maior percentual. Lembrando sempre que a maior população vai se concentrar no lado europeu, tá? E do PIB a gente pode observar também que a Rússia tem o maior PIB, tá? De todas as regiões. Se somar todas também, a Rússia ainda vai ser o maior potencial. E aí a gente pode perceber as regiões como a Moldávia, Quirguistão, Tadiquistão, né? Eles têm um PIB muito baixo, tá? É um PIB muito próximo às regiões mais pobres do mundo, tá? Ele se assemelha muito aí com essas informações. Outra característica importante que a gente pode observar nessa tabela aqui é relacionada às etnias, tá? Então, se você observar cada país dele, ele tem uma diversidade muito grande, né? Culturas muito diferentes. Aqui na Armênia a gente ainda vai ter a maior população de armênios. No Azerbaijão também a gente tem essa maior característica. Em Belarus, né? Temos aí russos, poloneses, ucranianos. Então, essa diversidade muito grande que a gente vai ter, essas etnias, isso vai causar vários conflitos, né? Movimentos separatistas dentre essas regiões, tá? Então, a gente vai ter alguns conflitos em decorrência dessa situação. A população. Então, em 2016, a população contava com mais de 144 milhões de pessoas, tá? Aqui a gente está com dados relacionados à Rússia. Então, em 2016, a Rússia contava com mais de 144 milhões de pessoas. Cerca de 78%, algumas informações aparecem que com 80% dos habitantes eles residem na parte europeia, então é a parte mais desenvolvida, e as principais cidades da Rússia são Moscou e São Petersburgo, tá? A taxa de urbanização circula, né, entre 74,3%, então nós temos a maioria da população vivendo em área urbana, né? A gente sabe que na Rússia, por um longo período, a gente teve grande parte da população vivendo em território rural, mas isso mudou, né? A gente tem hoje esse dado aqui, que 74% reside em área urbana, né? Temos a Rússia aí, um território muito amplo, né? A gente eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. E a gente tem na Rússia também um governo, né, um presidente, Vladimir Putin, que ele está no governo há mais de 20 anos, né, e ele lidera, então, esse país com mãos de ferro, né, então ele impõe mesmo as diretrizes. Então, o país tem crescido, tem se desenvolvido, mas ele está no governo há bastante tempo, há mais de 20 anos, tá? É o segundo maior governo, né, que a gente vai ter nesse território. As taxas de crescimento natural negativo da população. Então, um dado interessante, né, no território russo, a gente está tendo também aquela questão, a taxa de natalidade, ela é muito inferior, né, à taxa de mortalidade, então é um crescimento negativo, tá? Então, a gente não tem a reposição da população. Então, é uma característica interessante que a gente vai falar posteriormente também. E a crise demográfica, né, essa situação aqui desse crescimento e a necessidade de mão de obra incentivaram a entrada de imigrantes e de imigrantes do extremo leste da sua porção
asiática. Então a gente vai ter entrada de imigrantes e pessoas também saindo da porção do extremo leste, né, a região mais fria, migrando para a região mais a oeste, tá? Por causa dessa necessidade de mão de obra que nós vamos ter. Em respeito aos aspectos naturais, nós vamos ter o país mais extenso do mundo, né? Um território muito amplo que vai dificultar aí qualquer ataque, né? Qualquer entrada em território, né? Por causa das condições climáticas, por causa da extensão territorial. Então a gente tem vários fatores aí que dificultam, né, a invasão desse território, tá? E ainda temos a ameaça, né, sempre desse território com o arsenal militar que eles têm, né? Armas nucleares, né? Então qualquer coisa que algum país entre em conflito, né? Eles têm ali essa certa ameaça, né? Desse arsenal militar que eles têm disponibilidade. Grande parte do seu território está localizado em altas latitudes. Então, lá no extremo norte, então a gente vai ter o predomínio do clima frio, as temperaturas baixas e os invernos longos e rigorosos. Então, é bem interessante que em algumas regiões da Rússia, tá? Principalmente lá no leste da Sibéria, na parte norte, no extremo norte, a gente vai ter temperaturas que são muito baixas. Já chegou a registrar cerca de 69 graus negativos nessas regiões, tá? Então, é um frio muito intenso, é um inverno muito rigoroso. E aí, o que vai ocasionar isso, pessoal? Vai dificultar, né, as vias de transporte, porque durante alguns períodos do ano, né, no período de inverno, a gente vai ter os rios vão permanecer congelados, podem ficar de 7 a 8 meses em algumas regiões, né? E isso vai dificultar a navegação. As estradas congeladas também, né? Então vai dificultar o transporte de mercadorias e as ferrovias, né? Esse congelamento constante aí no período de verão que a gente tem o degelo, né? Então a gente tem que ter equipamentos muito eficazes na construção dessas ferrovias, porque o desgaste natural, né, do frio intenso, depois tem o degelo, então isso causa um dano muito grande a esses equipamentos, então vai dificultar muito o transporte nessas regiões. Outra questão vai ser a produção agrícola, né? Nessas regiões muito frias aí, vai se tornar uma dificuldade, né, a prática da agricultura, porque a chuva ela vai ser bem insuficiente, né? É um clima frio e é uma região seca, tá? Então, algumas regiões aí, por exemplo, a gente vai ter até formação de desertos, tá? Principalmente nas proximidades ali do Oceano Glacial Ártico, né? Em decorrência dessas condições climáticas. Então, a gente vai ter também o clima temperado, polar e o subpolar nessas regiões. E na Sibéria, que vai ser uma região pouco povoada, que ocupa quase 60% do território russo, estendendo-se dos Montes Urais ao Oceano Pacífico. A vegetação vai ser a taiga, tá? A floresta de coníferas. Então, nessa região, que é ampla, né, correspondendo a 60% do território, saindo ali desde os Montes Urais, que é o divisor natural, até o Oceano Pacífico. Aí nós trouxemos um mapinha aqui, né, aqui os Montes Urais até o Oceano Pacífico. Então a gente vai ter toda essa região aí coberta por floresta de coníferas, tá? Se a gente pegar todo esse território aqui, saindo aqui das proximidades do Mar Báltico, tá? Dessa localização até o Oceano Pacífico, a gente vai ter cerca de 10.000 quilômetros de extensão, tá? É mais ou menos essa extensão que a gente tem de oeste até a leste.
De norte a sul do território, até as proximidades da China, da Mongólia, aqui do Mar Cáspio, tá? Nós vamos ter uma extensão territorial de cerca de 4.500 quilômetros, tá? Então, um território muito amplo. Se a gente observar aqui, as cadeias montanhosas, elas vão estar mais ao sul desse território, tá? E a leste aqui, com algumas regiões mais montanhosas, que a gente vai estudar posteriormente também. Então, temos todas essas regiões de maior altitude. Então, temos muitas áreas de planície nesse território, ok? E áreas de planalto. Então, as altitudes aí vão variar, chegando aos os maiores percentuais aí até 4.000 metros de altitude, tá bom? E aí, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês os exercícios da página 87 e 88 para vocês fazerem, tá? Tem um exercício também que eu vou anexar, deixar aqui no AVA para vocês fazerem utilizando o GeoAtlas. E a gente vai, na próxima aula, corrigir esses exercícios, eu vou entregar as avaliações e a gente faz o retap dessas informações, tá? Da nossa provinha. Eu espero que vocês tenham entendido esse assunto, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a professora, tá bom? Tenha um excelente final de semana e até a nossa próxima aula.